Aqui nós temos alguns esquemas de ligação. Não vou me atentar a explicar profundamente sobre isso para vocês, porque vão ter aulas sobre cada um. Mas aqui tem para vocês o tipo de ligação de cada circuito. A gente tem circuitos de iluminação simples, paralelo, intermediário, vários tipos de esquema que a gente pode utilizar para comandar uma lâmpada por um ou mais interruptores, e formas diferentes de fazer isso. Quando a gente quer que um interruptor acenda e outro interruptor em outro local desligue, tudo isso a gente vai mexer no esquema de ligação entre os interruptores e a lâmpada para alcançar o objetivo que a gente quiser. E aqui são alguns exemplos para vocês verem. Outro conceito para ver nessa aula introdutória é a potência recomendada por circuito. As normas elas vão descrever para a gente recomendações do mínimo e do máximo recomendados para cada tipo de circuito, seja um circuito de iluminação, circuito de força para tomadas de uso geral, ou circuito de força para tomadas de uso específico, que são as TUIs. Aqui do lado tem uma tabela para vocês consultarem, que é uma tabela referente a linhas de chamada. Como assim? Estamos trabalhando, escrevendo o projeto elétrico de uma residência, a gente vai analisando onde que vai passar cada condutor em cada parte do projeto. Nós recebemos a planta baixa do projeto, com as paredes, com tudo já pronto do pessoal da Civil, e a gente começa a implementar a parte elétrica. Para a implementação da parte elétrica, nós vamos utilizar linhas de chamada. Linhas de chamada são linhas que descrevem quais são os condutores que vão estar passando em cada linha que a gente desenhou no circuito. Então, aqui, para descrever o neutro, é uma linha retinha de fase que vai cortar a linha de chamada. A linha de chamada é essa do meio, que está todos os outros condutores. Vou explicar isso para vocês mais à frente na aula de projetos elétricos, porque quando nós estamos descrevendo a potência de cada circuito, a gente geralmente põe do lado da linha de chamada, para os circuitos de força, no caso. E aqui nós temos o fase como sendo aquele que corta a linha de chamada, o neutro é o que corta também a linha de chamada, mas ele tem ele parece um L invertido. Já o retorno, ele é exemplificado como sendo um risquinho que não corta a linha de chamada, e o terra é um Tzinho que fica sob a linha de chamada, ele também não vai cortar ela. E o retorno de campainha, que é esse último que está sendo exemplificado aqui para vocês, esse símbolozinho. E esses são alguns símbolos que a gente utiliza quando a gente está fazendo um projeto elétrico de uma residência e está elencando as potências recomendadas por circuito. Vocês podem consultar, mas isso é mais falado e melhor explicado na aula de projeto elétrico. Localização do quadro geral de distribuição. Isso é importante compreender porque o quadro geral, porque no quadro geral vão estar localizados todos os circuitos da residência. Circuito do quarto, circuito do banheiro, circuito da cozinha que está longe do quarto, circuito da sala que está longe do banheiro, circuito de tudo. Então, a gente precisa de uma localização para o quadro geral em que ele fique alocado de forma a conciliar todos os circuitos da residência e promover o mínimo de gastos possíveis com fios ali na residência. Nós temos o método de ampacidade, que vai determinar para a gente como a gente vai dimensionar os fios que vão passar por cada condutor e os tipos de condutores que a gente vai estar utilizando. Aqui nós temos alguns critérios que são levados em consideração. O primeiro que a gente analisa é o tipo de isolação do fio. Geralmente a gente vai estar utilizando cabo PVC, que aguenta aí uma temperatura máxima de 70 graus. 70 graus, já que o fio ele vai ter variações de temperatura. Tem uma corrente passando ali. Quanto mais a gente vai consumindo energia, mais corrente vai passando, e aquilo vai esquentando o fio. O fio esquentando, e o isolante a 70 graus, ele vai aguentar essa temperatura máxima e aumentar a vida útil do fio. Outro critério importante é determinar o método de instalação da linha elétrica, no caso. Geralmente, o método de instalação mais utilizado é embutido em alvenaria, que a gente coloca dentro da parede a instalação do fio elétrico e ele fica lá dentro da alvenaria instalado ali. Outro critério importante é calcular a corrente do projeto, a corrente máxima que vai estar passando por cada circuito e os tipos de aparelhos que ela vai estar abastecendo. Isso é importante levar em consideração para a gente determinar até mesmo a quantidade de fios que vão estar passando dentro de cada eletroduto. O quarto critério é exatamente esse final que eu comentei com vocês, que é verificar o número de condutores carregados.
Condutores vivos, aqueles percorridos pela corrente. Como assim? Quando a gente tem a instalação do eletroduto e do circuito elétrico, os fios, né, fase, neutro e terra, eles vão estar passando dentro do eletroduto, até chegar em cada dispositivo da instalação elétrica. Quanto maior for a corrente que tem que passar pelo fio, mais ele esquenta. Quando o fio ele esquenta muito, isso vai impor no fio uma certa resistência aumentada. Quanto maior for a temperatura, maior vai ser a resistência do fio com relação à passagem da corrente. Ou seja, um fio que era para ser um condutor vai estar perdendo essa capacidade de condutância por causa do aumento da temperatura, e isso vai atrapalhar a passagem da corrente. Se a gente tem muitos fios juntos dentro de um condutor, o calor de um fio vai influenciar no calor do outro e vai tudo esquentar junto. E vai diminuir a capacidade de condução de todos os fios ali. O quinto critério, determinar os fatores de correção. Considerando esse fenômeno físico, que ele vai realmente acontecer, que o fio vai realmente esquentar e a condução de corrente vai diminuir bastante, a gente utiliza o cálculo do fator de correção para recalcular o dimensionamento do fio. Quais são os tipos de fios que a gente tem? A NBR 5410 descreve para a gente que para circuitos de iluminação, a gente precisa de um cabo de seção mínima, um fio de seção mínima, de 1,5 milímetros quadrados. Para circuitos de força, tomadas, a gente vai ter a especificação de um mínimo de um cabo de 2,5 milímetros quadrados. E o que a gente vai corrigir durante o fator de correção é justamente a espessura do fio, a área da seção transversal do fio. E, por fim, o último cálculo que nós temos é o cálculo da corrente fictícia. E esse é o método da ampacidade, que analisa, né, certinho os critérios para a gente poder fazer a instalação dos condutores e dos fios de fase, neutro e terra. Aqui já tem para vocês uma tabela dos tipos de isolantes que a gente tem. Então, cada tipo de isolação vai aguentar um máximo de temperatura possível. Aqui nós temos uma tabela com relação aos métodos de instalação. Esses dois conceitos estão todos descritos em normas, galera. Vocês podem consultar a NBR 5410 e ver tudo isso lá. Aqui a gente já tem o cálculo da corrente do projeto. O cálculo da corrente é bem simples. A gente vai pegar a potência demandada pelo circuito, que a gente descreve como sendo S, a potência aparente total, né, do circuito, e o S ele é igual a V vezes I. Tensão vezes corrente. Aí, para descobrir a corrente, a gente só passa a tensão dividindo. Ou seja, a gente tem lá a potência aparente, né, total do circuito, dividido pela tensão, vai dar para a gente a corrente em amperes. E que esse é o cálculo de alguns circuitos que a gente colocou aqui para vocês verem como exemplo. Bom, método da ampacidade, comentamos já tudo. Aqui nós temos a tabela 46 da norma 5410, que descreve a quantidade de condutores carregados por circuito. Condutores carregados por circuito. A gente tem aqui o esquema de condutores vivos do circuito e o número de condutores carregados a ser adotado. Por exemplo, monofásico a 2 condutores. Monofásico a 2 condutores seria, por exemplo, um fase mais um neutro, que dá pra gente ali 2 fios carregados passando pelo eletroduto. Aqui tem mais algumas definições com relação ao dimensionamento do eletroduto, porque nós temos vários tipos de eletroduto. Nós temos eletrodutos do tipo tubo de metal ou de PVC, nós temos as eletrocalhas, e cada eletroduto ele vai ser utilizado para uma função específica. Por exemplo, o de PVC, ele vai estar instalado dentro da alvenaria. A eletrocalha, ele já é um eletroduto que fica visível na instalação. Lá na universidade, o que a gente mais tem são eletrocalhas. São eletrodutos enormes que estão visíveis, a gente vê todos os fios passando dentro deles. A eletrocalha, ela permite uma ventilação melhor do fio, então ele não vai esquentar tanto. Vocês podem ver, cada eletroduto vai ter uma função específica para o ambiente específico que ele vai estar sendo instalado. Aqui nós temos o item 62111.1 da NBR 5410 com relação a eletrodutos. E aqui descreve para a gente quais são os critérios que a gente utiliza, o que pode e o que não pode, para a instalação do eletroduto e o dimensionamento dele. Outro item que nós temos, ele vai descrever
também a ocupação dentro do eletroduto, o quanto pode ser ocupado e como fazer esse dimensionamento. Aqui tem um textinho para vocês lerem e consultarem. Isso aqui é mais para título de conhecimento, pessoal. Aqui nós já temos caixas de passagem, que são as caixas de derivação, por onde a gente vai fazer remendas para derivar os circuitos. Derivar o fase, o neutro, criar os retornos, tudo isso a gente faz por meio das caixas de passagem. Aí nós separamos para vocês um site que vocês podem acessar para verificar certinho quais são os tipos de eletrodutos. Nós temos vários tipos, eletrodutos corrugados, eletrodutos roscáveis, reforçados, vários tipos, e vocês podem consultar nesse site, ele traz informações mais detalhadas sobre cada tipo e as suas utilidades. Aqui nós já estamos finalizando a nossa aula com um tópico muito importante a ser considerado, que é o choque elétrico. A gente indica para vocês que quando vocês finalizem esse curso, vocês não vão lá direto mexer na residência de vocês, tentar trocar tomada, tentar trocar interruptor. Não é para isso que o curso veio, tá, galera? A gente conversou com vocês os objetivos específicos e gerais do curso e a gente quer trazer para vocês o embasamento teórico e um pouquinho da prática com relação a como é feito projetos elétricos, a instalação elétrica, mas não para vocês partirem direto para a prática, mas para vocês conhecerem como é o trabalho de um eletricista, entenderem o que um eletricista de fato faz, por que o trabalho dele é importante, quais são conceitos importantes que ele leva em consideração quando está mexendo num projeto de uma instalação. Por que tudo isso é importante? Mas não para vocês partirem direto para a prática, mas para atiçar o interesse de vocês com relação à engenharia elétrica e ao trabalho de fato de um eletricista. Sente demanda de mercado, mas a gente tem que tomar cuidado com esse ponto, que é o choque elétrico. Os acidentes com engenharia elétrica, uma vez só, eu diria. A gente precisa de um acidente só, não precisa de outro, porque só um acidente feio, mesmo que em baixa potência, já vai gerar consequências terríveis para a pessoa que se acidentou, né? Nós temos vários casos muito feios de acidentes terríveis que aconteceram com profissionais no ramo. Ou seja, profissionais que negligenciaram os cuidados quando foram fazer manutenções, quando foram mexer no circuito elétrico. Então a gente tem que estar muito atento quando a gente está mexendo com instalações elétricas. A gente precisa medir, verificar a passagem de tensão antes de ir lá e mexer mesmo no circuito. Não adianta só lá no quadro geral, desligar o quadro geral. Tem que verificar, tem que ver certinho, confirmar que não está passando tensão. Então tem que tomar muito cuidado, pessoal. Não tentem fazer em casa sem a ajuda de um responsável, de um profissional, sem um equipamento de proteção, sem um medidor. É muito perigoso. Tomem cuidado. Com o aprendizado do curso, vocês já verificam que fios soltos em instalação são perigosos. Se aquele fio está esquentando, não chega perto, desliga ali, verifica alguém para fazer manutenção. Tudo isso vai agregar conhecimentos, o curso vai agregar conhecimentos para vocês compreenderem a instalação na residência de vocês, mas não para partirem para a prática. Aqui nós temos uma lista de materiais interessantes de vocês terem em casa para manutenção, né? Quando vocês forem chamar alguém para fazer manutenções, é interessante ter uma tomada, reserva, lâmpadas, luminárias, fios ou cabos, por mais que sejam muito caros, eletrodutos, quadros, disjuntores, DRs e as ferramentas, né? Bom, e é isso, pessoal. E até a próxima aula, pessoal.